Nossa pergunta de hoje é: como viver em esperança e morrer em segurança? Existe uma maneira? Sim, existe. Há uma receita bíblica. E para isso eu gostaria de dividir com você alguns textos bíblicos que nos garante que podemos vivermos aqui em esperança e morrermos em segurança. Há muitas pessoas que não têm esperança enquanto vivas e quando morrem, morrem para uma verdadeira confusão. Nós vamos vermos a receita de Deus nesse sentido e gostaria que você acompanhasse, lendo na sua própria Bíblia, se você a tem, se você pode usá-la, e se não, você pode depois examinar na sua própria Bíblia aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre este assunto. Só existe uma maneira de se viver aqui bem, em esperança, e quando morrermos estarmos em total segurança. Tomemos, por exemplo, um time de futebol e o seu orientador, o seu mentor, aquele que está lhe orientando. Os jogadores são orientados como jogarem bem, na esperança de vencerem, e muitas vezes acontece isto, dado a orientação recebida ou dada e recebida e obedecida do seu orientador, eles acabam se saindo bem durante aquela partida e depois então gozarão a alegria de terem sido vencedores. Vejamos o que a Bíblia Sagrada nos fala sobre isto. A maneira de se viver bem neste mundo em esperança é viver sob a orientação de Deus, o técnico da nossa vida, o mentor da nossa vida, aquele que nos orienta e que nos guia, que nos ensina e que diz para nós, através da sua palavra, qual a melhor maneira de se viver aqui em esperança. Josué capítulo 1 é um texto interessante que trata da liderança ou da chamada de Josué, da vocação de Deus a Josué, para continuar com o povo pelo deserto à terra prometida. Saíram do Egito e eles estavam indo para a terra prometida, Canaã, a terra que manava leite e mel. Eles precisavam viver muita esperança naquele momento, muita expectativa, mas queriam chegar em segurança na terra que Deus lhes havia prometido, porque assim fora a promessa de Deus. Era tirar com mão forte, braço estendido, cuidar deles durante toda aquela jornada de 40 anos e chegar na terra prometida em segurança e encontrar paz. Era assim que o povo estava vivendo naquela época. Moisés morre e Josué é chamado por Deus para continuar liderando o povo e levando a terra prometida. E no capítulo 1 de Josué, se você puder ler, por favor, Deus faz promessas a Josué. Eu vou ser contigo como fui com Moisés. Os teus inimigos não subsistirão diante de ti, todos fugirão. Eu estarei com vocês e vocês serão invencíveis. Esta era a grande promessa, a esperança que Deus estava dando a Josué e ao povo de Israel. Eles tinham uma grande expectativa e viviam numa grande esperança a partir dali, baseado nessas promessas de Deus. Mas é claro que eles precisavam também ter a certeza de que chegariam bem e em segurança no fim daquela caminhada. Semelhantemente, nós também, nesta vida, nesta caminhada chamada vida, precisamos termos esperança, precisamos viver em esperança, precisamos sabermos, quando chegarmos na eternidade, estaremos em segurança com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Mas como fazermos isso? Vejamos o que Deus disse para Josué e Israel, no capítulo 1 de Josué, versículo 8.
Ele disse, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Falava sobre a palavra de Deus escrita. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite. Tenhas o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que Deus estava dizendo a Josué e a Israel: se vocês observarem os meus preceitos, se vocês observarem os meus mandamentos, se vocês observarem as regras e os princípios que eu estou estabelecendo através da minha palavra, procurar cumpri-los, vocês chegarão lá melhor do que saíram. Vocês estarão aqui vivendo na esperança e vocês estarão lá vivendo em segurança. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel e com Josué. No capítulo 23 de Josué, a Bíblia diz, o capítulo 24, ele chama o povo e diz: estou indo pelo caminho de toda a terra, nenhuma só palavra falou de todas aquelas boas palavras que o Senhor dissera a Israel, todas elas se cumpriram. Portanto, tudo se cumpriu conforme Deus lhe havia dito, e Josué chegou à terra prometida muito melhor do que quando saiu do Egito debaixo das promessas de Deus. Porque as promessas ali não eram mais promessas, agora era a realidade das promessas de Deus, eles estavam vivendo em segurança. Portanto, foram prósperos e bem-sucedidos naquela caminhada. Queremos vivermos bem e morrermos melhor, viver em esperança e morrermos em segurança, então está aí o conselho de Deus para nós. Eu quero ler 3 versículos que Deus falara para Josué, aliás, para Israel, e que vale também para nós nesses dias. Capítulo 41, versículo 10 do profeta Isaías, Deus se dirige a Israel e diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te tomo, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. É Deus prometendo estar conosco durante a vida aqui, esta jornada chamada vida, esse tempo decorrido entre o nascimento e a morte. O capítulo 43, versículo 2 do profeta Isaías, Deus disse outra vez a Israel: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimarás, nem a chama arderás em ti. Grande promessa de Deus durante o decorrer da vida de Israel. Ainda um outro versículo que está no capítulo 42, aliás, 45, versículo 2 do profeta Isaías. Deus disse: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. O versículo 3 é também muito importante quando ele diz: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Deus é realmente a nossa grande esperança durante o tempo que aqui estivermos, e Ele será conosco até a eternidade. Nós temos outros textos bíblicos que são extremamente importantes nessa questão, e eu gostaria de dividir também com você o Salmo 119, versículo 105. A maneira de se viver aqui em esperança é tendo a palavra de Deus como bússola da nossa vida e luz para o nosso caminho. O salmista diz nesse salmo, Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Um outro item da receita de Deus,
para se viver bem aqui em esperança e em segurança na eternidade, é tendo Deus como o apacentador e orientador da nossa vida. O salmista Davi, ele encontrou isso em Deus e ele escreveu o Salmo 23, versos de 1 ao 4, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E no final do Salmo, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus, o nosso orientador, o nosso técnico, o nosso guia, aquele que está mentoreando as nossas vidas espiritualmente e até moralmente também. Uma outra receita de Deus está no Salmo 73, versículo 24, como resumo de tudo isto. O salmista diz que a vida aqui será cheia de esperança e nós chegaremos em paz e em total segurança quando nós temos Deus como nosso mentor, a palavra dele como bússola, como a luz que ilumina os nossos passos. Veja o que disse o salmista no Salmo 73, verso 24. Ele diz: guiar-me-ás com o teu conselho ou com a tua palavra, depois me receberás em glória. Jesus, no capítulo 17 de João, ele fez a mais longa oração e no verso 24 ele disse ao Pai: Pai, eu quero que aqueles que tu me deste estejam comigo, para que vejam a glória que me deste antes da fundação do mundo. E Jesus está agora assentado à destra do trono de Deus na glória. Portanto, é para lá que estamos indo. Chegaremos em segurança se vivermos aqui em esperança. Qual é a sua esperança? A Bíblia diz que se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos dentre os homens o mais miserável deles. Portanto, Jesus, ele quer que nós vivamos olhando para ele, autor e consumador da nossa fé, e depois seremos recebidos em segurança. É assim que a gente vive, biblicamente falando, em esperança e morremos em total segurança. Vamos orar, mais uma vez falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado, meu Senhor, pela tua graça. Obrigado pela esperança que nós temos de um dia estarmos na glória. Obrigado, Deus, pela segurança que o Senhor transmite para nós através da tua palavra. Obrigado por saber que aqui o Senhor é o nosso técnico, o Senhor é o nosso mentor, é o nosso orientador. E a tua palavra é a bússola que guia a nossa vida no dia a dia. Oramos por aqueles que nos assistem neste momento e por todas as famílias. Oramos agradecidos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde sob a orientação dele, iluminado os seus passos através da sua bendita e santa palavra. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.